Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje eu vou trazer informações muito importantes, algumas atualizações jurídicas e cenas muito interessantes que nos mostram do que é que pessoas como você e eu estamos ajudando a livrar o Brasil. Na medida em que a Orcrim, comandada pela figura do senhor Jair Bolsonaro, juntamente com ele, está ficando cada vez mais perto de Bangu, Papuda ou outra instituição prisional congênere. Vou trazer aqui para vocês algumas novidades também relacionadas ao entorno da figura do inelegível que nos mostram que essas pessoas jogaram a toalha. Eles estão pensando em alguma coisa em relação ao inelegível, mas isso num futuro longínquo. Até lá, muita coisa terá rolado aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre fundamental convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aliás, mais uma vez, muito obrigado a vocês que, além de estarem no nosso clube de membros, dão de presente assinaturas para pessoas que estão aqui sempre no nosso chat, aqui no nosso portal. Gente, muito obrigado de verdade, tá? Bom, vamos aqui aos fatos. Começando aqui com essa análise, né, que os jornais fizeram, e alguns institutos, né, especializados, do que foi a impressão da participação do inelegível no depoimento que ele prestou agora, né, na terça-feira. Segundo a Carta Capital, Bolsonaro sofre derrota nas redes em interrogatório da ação do golpe. Veja os números do monitoramento. E foi feito o jornal o Globo com a consultoria Arquimedes. E moral da história, gente, o que aconteceu foi isso aqui, olha. Nos números isso aqui. Segundo o levantamento da consultoria, Arquimedes, especialista em análise de dados, 65% das menções a Bolsonaro foram negativas, enquanto apenas 14% foram positivas. E o resto das pessoas ficaram neutras. Então, a gente pode dizer que do universo de 100%, só 14% acharam que o Bolsonaro fez alguma coisa boa, né? Mas aí, gente, isso nos dá noção de como anda a alienação de parcela da sociedade. Nesses 14%, a gente pode dizer que são os remanescentes, né? Aqueles que ainda acreditam na figura, mas isso mostra um esvaziamento cada vez maior. A desmoralização está muito grande, gente. Aqui no nosso portal, se você não acompanhou a nossa live aqui, acompanhando, teve uma coisa que foi um diferencial aqui na nossa cobertura, que foi a postagem de comentários das pessoas que estavam interagindo conosco aqui em tempo real na tela, né? Nesse momento aqui, tem os comentários das pessoas. Se você não viu, assista lá adiante o seu vídeo até chegar nos momentos mais interessantes. Vocês vão ver ali os comentários das pessoas que entraram aqui no nosso portal, os nossos amigos, nossos parceiros, você que está sempre aqui, né? Nesse momento aqui, houve uma situação que o Gonê foi jogando uma corda bem suavemente para o Bolsonaro e ele se enforcou, a ponto do ministro Alexandre de Moraes olhar para o Paulo Gonê e dizer assim, puxa vida, a criatura confessou. E o momento derradeiro qual é? É quando o Gonê lança a pergunta, olha, depois de esgotados todos as possibilidades jurídicas dentro do Estado de Direito, o senhor convocou Forças Armadas para que o senhor achou que isso seria uma solução? E aí o Bolsonaro responde que sim, né? Então mostra ali que ele de fato estava tentando o golpe, né? Eu acompanho aqui, vamos ver se dá para compartilhar com vocês aqui. Como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas são medidas que estavam previstas nos atos que foram cogitados durante esse período. Voltando à pergunta anterior, em julho ainda não era período eleitoral, então para a galera estava apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja, tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE, tendo de vista o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né, posso estar errado. Se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma, duas, talvez 3 petições, está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutido, foi conversado, hipóteses possíveis constitucionais. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Aí ele já estava se enforcando totalmente.
Fora daqui, tu não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, que eu acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa... Isso aqui apareceu na tela, foi reagindo na hora, né, com vocês. O início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor. Essa é a minha última pergunta. Quando ele fala sim, senhor, aí o Moraes, muito discretamente, né, dá uma olhada pro Gonê do tipo assim, eu não acredito, o cara se ferrou, ele confessou. Bom, adiante. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, vestida da Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então. Exato. Não do mérito. Não, de tudo. Senhor ministro relator, exatamente essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Fizemos a mesma academia. Fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. Gente, foi fatal isso aí. Os advogados de Bolsonaro, teve uma hora que Bolsonaro falou que estava gastando muita grana com os advogados, olha para o lado, né? Enfim. Foi patética a situação. Não há quem, dentro da racionalidade, nem no campo da direita, esteja achando que houve alguma coisa positiva para a figura do inelegível. E mais do que isso, né, foi a destruição desse discurso, essa narrativa. O Brasil está uma ditadura, a ditadura da toga. Cadê o Malafaia? O Malafaia ficou tão murcho que ele não está falando nada, porque se ele falar, ele vai dizer o que? Assim, Bolsonaro é um covarde, é um frouxo. Se vocês colocarem na pesquisa no YouTube, Bolsonaro frouxo, gente, que vai aparecer de vídeo agora e vídeo novo, né? Mostrando que o Bolsonaro tem um comportamento de frouxo, mas há muito tempo. E aí a gente pode resgatar coisas hilárias, né? Essa aqui foi a confissão do principal conspirador junto com o Dudu Bananinha lá nos Estados Unidos, que Bolsonaro fracassou, ele jogou por terra, inclusive, o argumento que eles ficam jogando, que o Brasil é uma ditadura, né? Perceba esse trecho aqui. Injusto. Eu vou sofrer, eu vou aguentar o que eu tenho que aguentar, mas eu não vou pedir desculpa, porque não há nada que eu tenha que pedir desculpa. Eu vou utilizar esse momento para expor o absurdo que está acontecendo e passar a imagem que o Brasil precisava e que o mundo precisava. No entanto, o presidente achou que era uma boa ideia dizer que pedir desculpa, dizer que ele realmente, às vezes, se equivoca, às vezes ele fala palavrão, dizer que em momento algum não houve isso. Qual é a revolta dessas criaturas? É que o Bolsonaro simplesmente mostrou que estamos numa normalidade democrática. Em nenhum momento protestou, os advogados estavam de um lado, a cena completamente racional, amistosa, dentro de uma sociedade democrática. Então eles vão dizer o que agora? Murchou o discurso de todo mundo, né? Por isso que o Mala deu uma sumida. O Bolsonaro publicou nas redes sociais dele aqui um texto. Hoje comparecia ao Tribunal Federal, na mesma postura que sempre mantive toda a minha vida, de cabeça erguida, com consciência tranquila e o espírito sereno de quem sabe que é inocente, que jamais traiu os valores da pátria. Olha, todo mundo que ficou interagindo com a gente no chat, durante o nosso portal aqui, o nosso plantão, viu que ele estava muito nervoso, ele estava com a boca seca, ele estava gaguejando, ele estava nervosíssimo. E aí, no final do texto, ele escreve aqui, a história julgará cada um de nós. A história, beleza, deixa julgar mesmo. Que ela me encontre como sempre estive, fiel à verdade, ao nosso Deus e ao povo brasileiro. Hoje saio do tribunal tranquilo e mais confiante que seria o próximo presidente da República, para ajudar a tirar o nosso país dessa bagunça. Então, além de tudo, continua no estelionato total, né? Pegar aqui uma fala de alguém que já tinha percebido que Bolsonaro era covarde lá atrás. Esse vídeo que tem mais de 3 anos, né? Percebam a entonação. Jogou a sua liberdade fora para defender o país, um presidente ao qual traiu a classe do Zé Trovão, os caminhoneiros, onde hoje grava um vídeo mandando recuar. Peraí, eu fui processado aqui em São Paulo por várias vezes pelo governador por outras coisas.
defendendo o Bolsonaro. Mas agora eu te digo, eu não acredito em Bolsonaro mais. Pode me chamar de traidor do que você quiser, canalha. Zé Trovão, Alexandre de Moraes, presta atenção que eu vou te falar. Só que todos que foram presos enganados por Bolsonaro. Todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero do exército, quer ver gente aplaudindo, dizendo, não, eu vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, você traiu os caminhoneiros, você traiu o seu povo, porque você é um frouxo covarde. É isso que você é. Bom, você não tem coragem de assinar um papel, cara. É o papel que eles estavam querendo que ele assinasse, a minuta de golpe, etc, etc. Aqui está viralizando nas redes esse vídeo aqui desse rapaz aqui. Vamos compartilhar com vocês aqui. É muito tristão ele, né? Estou aqui com a ânsia de vômito. E pensar que eu dei, quase que eu sou preso. Quase que eu era preso por causa de Bolsonaro, gente. Quase que eu seria preso por causa desse homem. Passei 71 dias na frente de um quartel. Porque acreditei nesse cara. Acreditei nesse cara. Esse cara vai para um julgamento. E chama o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele. Com mais de 1.000 pessoas presas na Papuda. Meu Deus do céu, Jesus. Aí eu digo para vocês agora. Como é que a gente vai acreditar em um cara desse, gente? Como é que a gente vai acreditar em um cara desse, em um covarde desse? E aí por aí vai, né? Tem muitos vídeos assim, por todos os lados. Aí vamos chegar aqui na figura do senhor Deltan, que está dizendo agora o seguinte, que a defesa de Bolsonaro está pensando em outra arma secreta. A arma secreta se chama revisão criminal. O que é a revisão criminal? Depois que a figura estiver na cadeia, a defesa vai querer entrar com uma revisão desse processo. Mas não é tão fácil assim, né, senhor Deltan? Vou pegar um trechinho aqui. Primeiro ponto, olha aqui essa coluna do Lauro Jardim, que saiu no jornal O Globo. Advogados de defesa de réus da trama golpista apostam em pedido de quê? Revisão criminal. Entenda. A coluna ela começa aí dizendo que todos os advogados dos réus do caso do golpe, eles sabem, como você sabe, como eu sei, que os clientes deles vão ser condenados. Afinal de contas, os próprios ministros do STF Jogou a toalha, né, bacana? já disseram isso várias vezes na imprensa. Não é que disseram, ô Deltan. A questão é que é muito objetiva. Os crimes caem na nossa cara. Enfim. Agora, para ter revisão criminal, senhor Deltan, o artigo 621 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a revisão dos processos findos será admitida. 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto exposto da lei ou evidência dos fatos. Aconteceu isso? A sentença certamente vai se basear em tudo aquilo que se viu. Não é uma provinha ou outra, é um conjunto, é um caminhão de provas. Então, não vai dar revisão criminal, não. Pelo inciso segundo, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Ora, se tivesse alguma coisa falsa, a defesa já tinha invocado agora, né? Não vai aparecer nada falso, não. Inciso terceiro, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição especial da pena. Olha, a única coisa que eles podem invocar aí para uma revisão criminal é dizer que quem foi julgado não foi Bolsonaro, que quem esteve à frente da nação foi um clone dele. Aí o clone tentou o golpe, né, e o clone sumiu, foi sequestrado por uma nave extraterrestre, e quem está julgando ali, quem foi julgado foi uma figura inocente, não é a mesma pessoa. É a única coisa. Mas está difícil de achar um disco voador, né, levando alguém aqui no processo penal brasileiro. Então a situação ficou muito complicada para essas criaturas todas. E para a gente ter uma noção aqui do que foi essa tentativa de se destruir a nossa democracia, isso não foi ventilado por quase lugar nenhum. Então o nosso programa aí vai ficar um pouquinho mais longo hoje, porque eu vou explicar para vocês o que está no artigo 136, que era o que o Bolsonaro queria editar, que era o Estado de Defesa. O presidente da República pode ouvir dos conselhos da República o Conselho da Defesa Nacional.
decretar estado de defesa para preservar prontamente e restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Instabilidade que ele, Bolsonaro, estava estimulando, junto com a sua Orcrim, para acontecer aqui no nosso país. Ou seja, eles criariam a situação para depois implementar o estado de defesa. E o decreto instituiria as seguintes situações. Inciso 1, restrições de direitos de reunião, ou seja, Bolsonaro ia decretar a proibição de direito de reunião, ainda que exercida no seio de associações. O sigilo de correspondência também iria embora, sigilo das comunicações, todo mundo estaria monitorado, e a ocupação e uso de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. No inciso 3º, na vigência do estado de defesa, poderia acontecer prisão por crime contra o Estado. Olha só, eles saíram prendendo adoidado, né? Determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Até lá, meu amigo, prendendo aos borbotões aí, que juiz é se manifestar naquela insanidade toda. Inciso 2º, a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua autuação. É ruim, hein? A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. É ruim também, hein? É vedada a incomunicabilidade dos presos. E aí por aí vai. Olha, seria uma tragédia tão grande para pessoas como você e eu, nós estaríamos sujeitos a uma prisão aleatória, né? Uma incomunicabilidade, a nossa vida ser devassada de uma hora para outra e arrumarem alguma coisa para manter pessoas como eu e você na cadeia. Então, não dá para ter peninha dessa criatura, né? Ele tem que ir para a cadeia o mais rapidamente possível. E as coisas estão acontecendo. E nós aqui estamos contribuindo com isso, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!